Olá, eu sou o Marcos Ramon e nesse vídeo eu vou rapidamente apresentar para você alguns apps que podem ajudar você a organizar melhor algumas etapas do trabalho acadêmico. Eu sei que existem muitos programas que possuem recursos interessantes com suporte para pesquisa, mas o que eu vou mostrar aqui são 3 apps ou serviços web bem simples e eu optei por mostrar apenas aplicativos que possuem versões gratuitas funcionais. Não tem nenhum app aqui nessa lista que é totalmente pago, mas alguns deles possuem serviços de assinatura para desbloquear alguns recursos. Mas todos os que eu mostro aqui eu utilizo apenas a versão gratuita e eles funcionam muito bem. Você vai ver como eles são interessantes caso você já não conheça esses aplicativos, esses serviços. Então, vamos lá. O primeiro programa que eu vou mostrar para você é o Simple Note. Uma coisa que eu acho muito interessante do processo de escrita é você tirar toda a distração e se focar no texto. Os editores de texto mais poderosos, como o Word, o LibreOffice, eles são interessantes, mas o problema deles, muitas vezes, é que você fica perdido em opção, em formatação, e numa primeira versão do texto, eu gosto de só escrever, de não ter nenhuma forma de distração. Tem outros aplicativos que têm essa mesma característica do Simple Note, mas uma coisa que eu gosto dele é que, primeiro, ele é gratuito. Ele tem suporte para o Markdown, que é uma linguagem de marcação que facilita a construção de texto em HTML. Eu vou já mostrar aqui como funciona. E ele está disponível em muitas plataformas, em todas as plataformas, né? Ele está na App Store, ele tem versão para Mac, tem versão para Android, tem versão para Windows, para Linux, tem versão web. E você começa a digitar, por exemplo, em um aplicativo, você pode continuar no outro, ele sincroniza em todos eles. Então eu acho isso fantástico. Então, por exemplo, esses vídeos que eu estou gravando aqui, eu faço as notas justamente nesse programa, no Simple Note, e aí depois eu faço a gravação a partir dessa anotação que eu faço nele, porque é muito simples, eu posso começar no celular, depois continuar no computador, e ele tem o que eu falei da linguagem de marcação do Markdown, né? Você escreve ele assim, e ele tem essa versão de visualização. Eu vou começar uma nota nova aqui, ele é basicamente isso aqui que você está vendo, né? Eu vou botar aqui, ele tem algumas configurações, né? O principal, como eu falei, é a ideia de você poder focar só no texto, então ele não tem muita coisa. Então isso aqui é uma nota nova, eu vou inclusive tirar aqui e vou botar só a opção de tirar a distração, né? Então, desculpa, não era esse. É esse bem aqui, que é o Focus Mode. Então, ele foca só no texto. Então, você vai usar o Markdown para utilizar a estrutura de marcação. Dá para usar HTML também, né? Então, por exemplo, eu posso usar HTML para fazer um negrito, se eu quiser. E aí, quando eu boto aqui no preview, ele mostra o negrito. Mas eu posso fazer o negrito também com o Markdown, que é mais fácil. É mais simples, mais rápido. Eu consigo fazer a mesma coisa usando o Markdown, né? Que é o negrito ali. Então, só para mostrar o texto normal, para você ver quando a diferença entre eles, né? Então, esse aqui é o texto normal. Se eu quisesse... Ele está reconhecendo tudo como negrito, por quê? Não sei. Descobri. Tá aqui era um erro aqui no código. Eu não fechei aqui o código. Então, pronto. Aqui vai ficar normal agora. Então pronto, eu tenho o negrito eu tenho o texto normal. Se eu quisesse fazer o itálico, por exemplo, no Markdown você faz um asterisco só, você tem o itálico. E aí, enfim, você vai editando, você vai escrevendo o seu texto todo nessa formatação. Aí você tem algumas opções depois, né, você pode publicar, ele aqui na plataforma mesmo, ele gera um link para você que você pode mandar para outras pessoas. Você pode convidar alguém para colaborar no seu texto. Ele tem aqui uma lista de informações, caracteres, de palavras. Enfim, ele é bem simples, ele é focado só no texto. Você pode inserir qualquer coisa, você pode inserir link, né? Então, por exemplo, tem aqui a página do Simple Note mesmo. Então, eu posso vir para cá e eu posso inserir um link nele, usando também o Markdown, né? Então, eu vou botar aqui o link. Funcionaria da mesma forma como eu falei, fazer via HTML, né? Mas eu posso fazer aqui um link, ó. Então, quando eu clicar aqui, ele vai abrir a página lá do Simple Note. Enfim, então ele é super simples, é um editor de texto super rápido, sincroniza com outras plataformas, está disponível em todas elas, é gratuito, então vale muito a pena experimentar. Essa é a minha primeira dica, a minha primeira sugestão. A segunda dica que eu vou botar aqui para você é um aplicativo chamado Instapaper. O Instapaper é um aplicativo de ler depois, o que significa que você vai utilizar ele para inserir textos e você pode fazer a leitura desses textos depois. Qual é a vantagem de ler nele? O que ele faz por você? Bem, ele limpa a formatação do texto que você acessa na web. Muitas vezes você vai encontrar um texto como esse aqui, olha só.
Olha só esse texto aqui. Então eu entrei no site, eu quero ler esse texto aqui que fala sobre vacinas contra o Covid e tudo. E aí ele tá cheio de banner, de propaganda, aparece banner no meio do texto, publicidade. Enfim, várias coisas ficam atrapalhando, tem barra lateral. Então assim, não é uma experiência de leitura agradável. O que o Instapaper faz? Você copia o link dele, do texto. Você vai aqui no Instapaper, você vai clicar em adicionar link. Você coloca esse link que você pegou do texto que você quer ler, e aí você vai ter o texto aqui agora, e olha só o que acontece, olha a diferença para aquele texto que a gente estava lá. Ele vai tirar toda aquela formatação de banner, de coisas que apareciam lá, para mostrar o texto de forma mais limpa aqui para a gente. Então olha isso, ele tirou tudo, é o mesmo texto, né? O texto que estava aqui, olha essa página, e olha o texto aqui no Instapaper. Então ele tira tudo que é exagero, digamos assim, né, que não faz parte do texto principal, e deixa só o texto para você. Ele tem alguns recursos pagos, né, que permite você fazer anotação, você fazer algumas coisas, você pode anotar, você pode deixar comentário. Como eu falei, usa a versão gratuita. E ele tem uma coisa muito legal também, que é o seguinte, quem usa Kindle, você coloca os artigos no Instapaper e ele manda para o Kindle para você, e você pode ler depois no Kindle. Então, é um recurso bem bacana do aplicativo. Ele tem a versão web, que é essa que eu estou utilizando, mas tem aplicativo também, então é bem interessante. Um outro serviço que faz a mesma coisa que o Instapaper é o Outline. Então, o Outline é um serviço web, você entra outline.com e a lógica é a mesma, né? Eu vou colocar o artigo aqui. Então, eu coloco aqui o artigo e ele vai fazer a mesma coisa, ele vai limpar o texto. Então, olha só, aquele mesmo texto, ele limpa o texto, ele tira tudo que é desnecessário e deixa só o essencial para facilitar a sua leitura. Então, você pode ler muito fácil aqui. Ele gera um link específico, ele permite que você faça anotações também. Também na versão gratuita ele já deixa fazer, o Instapaper deixa, mas ele tem um limite na versão gratuita, você pode fazer anotações, né? Você tem que fazer um login para fazer anotação e tudo, mas ele permite isso. Por que eu prefiro o Instapaper? Porque ele tem um aplicativo e o Outline é um serviço web, no celular, no tablet, o Instapaper acaba funcionando melhor, mas o Outline é uma solução aí possível para você, caso você se interesse. Eu gosto muito disso porque quando a gente está pesquisando na internet é muito importante você ter um ambiente de leitura que é agradável e a maior parte dos sites não permite uma experiência de leitura que é agradável, justamente o contrário. Então, beleza, e o último exemplo que eu vou dar aqui, a última dica que eu vou dar para você é o Notion. Esse é um aplicativo também de notas, ele também tem versão paga, versão gratuita e paga. Com a versão gratuita dá para fazer muita coisa, mas algo importante de dizer é que se você tem um e-mail educacional, seja professor ou estudante, você pode migrar para essa versão aqui, que ela tem algumas vantagens, e a principal delas é o upload ilimitado de arquivos. Você pode botar um monte de PDF lá, por exemplo, e ele vai garantir tudo isso. Você tem a possibilidade de convidar pessoas para participar dos seus cadernos, das suas notas. Por muito tempo eu usei o Evernote, mas o Evernote começou a dar problemas, assim, várias coisas, né? Principalmente o aplicativo dele começou a ficar muito ruim. E o Notion também sincroniza com vários aplicativos diferentes. Na versão gratuita você consegue fazer bastante coisa já, como eu falei. Então essa aqui é a interface do Notion. Então ele tem aqui do lado, nessa barra, uma série de páginas. Então olha só, quando eu clico aqui em criar página, ele vai permitir eu criar uma página nova. Vou botar aqui teste só para mostrar para você. Então eu vou criar aqui uma página, posso começar ela em branco, ele dá algumas sugestões, ele tem templates que você pode utilizar. Ele é todo em inglês, isso talvez seja uma barreira inicial, mas enfim, dá para você utilizar ele ainda assim. Então ele tem aqui uma série de templates educacionais. Então ele permite uma série de coisas para você fazer, né, de notas de aula, lista de leitura, um monte de coisas que você pode utilizar, e não só educacionais, né? Ele tem recursos pessoais também, você pode criar uma lista de tarefas, você pode criar um diário, enfim, um notebook, né? Um caderno simples. Ele tem uma série de recursos diferentes e ele tem muitas, mas muitas opções mesmo, assim. Então, por exemplo, aqui eu tenho um que eu comecei a utilizar, depois eu deixei de utilizar por outro motivo, mas eu comecei a utilizar para fazer os roteiros do meu podcast, que é o Ficções. Então, eu clico aqui a página, né? Essa é a página. E aí eu tenho aqui as notas. E aí eu clico aqui na nota, essa é a nota que eu criei. Uma nota de texto, ele funciona como um editor de texto comum. Eu vou criar uma nota nova aqui só para mostrar para você. Vou botar aqui nova. Essa aqui é uma nova nota. E aí eu posso, enfim, fazer uma série de coisas aqui com ela. Eu posso adicionar um ícone para identificar, né, essa nota e separar ela de outras. E aqui, quando eu vou escrever na nota, eu tenho uma série de comandos possíveis. Então, olha só, quando eu aperto aqui na série de comandos, ele permite que eu coloque texto.
Então aqui eu vou fazer texto comum, posso fazer texto, mas eu tenho outros comandos também que ele permite. Então eu posso botar uma página dentro dessa nota, eu posso botar uma lista de tarefas. Eu não preciso fazer tudo por aqui, né? Então, por exemplo, ele tem aqui a opção de eu fazer uma lista numerada. E eu começo aqui a lista. Mas se eu só botar aqui, por exemplo, um ponto, ele já vai gerar uma lista. Peraí, vou botar texto de novo. Eu vou botar bem aqui um ponto e ele começa uma nova lista. Então, você vai aprendendo os atalhos, vai ficando mais simples também. Mas olha só o que ele consegue fazer. Ele consegue mencionar pessoas, né, que utilizam a mesma plataforma. Ele permite que eu coloque imagem. Eu posso botar... Cadê que eu queria mostrar aqui para você? Eu posso botar um vídeo, eu posso embedar um vídeo do Loom, eu posso embedar um PDF, eu posso colocar Google Maps dentro dele, eu posso colocar coisa do GitHub, eu posso embedar um tweet, um arquivo do Google Drive. Enfim, tem muitas opções dentro de uma nota e é muito poderoso, assim, ele como editor de nota mesmo, tem muitas possibilidades, né? Você pode criar tags, enfim... Assim, tem que explorar, tem muita coisa que dá para fazer com ele e é uma coisa que eu acho que vale a pena você dar uma olhada para você organizar as notas, né? Você pode fazer cadernos diferentes, páginas, né, no caso aqui, diferentes, de contextos diferentes que você precisa para a pesquisa que você vai desenvolver e tem muito vídeo tutorial no YouTube, enfim, você encontra muita coisa sobre esse aplicativo. E esse é o último aplicativo que eu quero indicar, indiquei 3. Indiquei o Simple Note, para você fazer notas rápidas, sem distração. Indiquei o Instapaper, para você salvar textos da web e ler sem distração. Você pode usar o Outline também para isso. E por fim aqui o Notion, que é um aplicativo muito bom de notas que eu tenho utilizado. E eu espero que, de repente, ajude você a organizar o seu trabalho acadêmico. Eu acho que quanto mais a gente utiliza os recursos a nosso favor, melhor. E o interessante não é você utilizar todos os recursos, mas ver aqueles que servem melhor para você, e assim você vai conseguir produzir de maneira mais efetiva e com mais qualidade também. Então é isso, espero que você tenha gostado, um abraço e tchau!